Vamos lá, pessoal, vamos conversar então sobre portabilidade. Eu recebo diariamente muitas perguntas, muitos clientes nos chamam pedindo para fazer uma portabilidade, né? Ah, eu já pago um contrato, tem tantas parcelas pagas, já dá para fazer a portabilidade, gostaria de fazer uma portabilidade com troco, enfim, é a pergunta que eu mais recebo. Eu vou falar aqui com vocês em detalhes sobre portabilidade para que vocês entendam o porquê muitas vezes o seu contrato não dá para fazer portabilidade. Já aconteceu isso com vocês? Coloca aí nos comentários quem já enfrentou problemas para fazer uma portabilidade. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou até trazer aqui para vocês um caso de uma cliente que nos procurou e como foi a situação do contrato dela, porque pode estar acontecendo com o seu contrato e você não sabe muitas vezes quais são os motivos pelo qual foi negado a sua portabilidade, tá? Muitas vezes as pessoas nos chamam, né, buscando realmente a opção dessa portabilidade, de um refinanciamento que seja, e muitas vezes não dá para fazer. E a pessoa acaba interpretando de uma outra forma, achando que é uma má vontade nossa, mas infelizmente, pessoal, não é. Porque a portabilidade ela tem regras e essas regras precisam ser cumpridas, senão a proposta não aprova. Não é que o correspondente não quer fazer a sua portabilidade, não quer te atender de forma nenhuma. É que se não cumprir as regras da portabilidade, aquele contrato não vai ser aprovado de jeito nenhum, tá certo? Então vamos lá. O caso dessa cliente, ela nos procurou, né, pedindo para que analisasse o contrato dela e verificasse a possibilidade de fazer uma portabilidade, obviamente uma portabilidade com troco, porque ela estava precisando de dinheiro. Até aí, tranquilo, certo? Vamos lá, vamos analisar o contrato desta cliente. Ela paga um contrato com uma parcela de R$ 634. Então, uma parcela com valor significativo. Vocês concordam comigo? Né? Eu classifico como uma parcela alta, R$ 634. Certo? Ela já tinha 16 parcelas pagas, ou seja, ela já tinha cumprido pelo menos a quantidade mínima de parcelas pagas. Qual é a regra da portabilidade? Pelo menos 12 parcelas pagas para começar a ter a possibilidade de fazer uma portabilidade. Legal? Então ela tinha uma parcela com valor alto, ela tinha 16 parcelas pagas, então ela já tinha cumprido pelo menos o mínimo, certo? Mas aí entra uma outra situação. Vamos lá, vamos saber qual seria um quesito especial, um quesito que realmente tem que levar em consideração. Qual seria a taxa deste contrato, tá? Nós temos que analisar a taxa do contrato que o cliente já paga. No caso desta cliente, o contrato dela estava em 1,23%. Então ela pagava um contrato de R$ 634 de parcela, com 16 parcelas pagas e com uma taxa de 1,23%. E aí, Aniele, dá ou não para fazer portabilidade? Pessoal, nos últimos anos, tanto de 2020 para cá, então 2020, 2021, 2022, foi utilizado taxas muito baixas para portabilidade, tá? Infelizmente, assim, foi um momento em que realmente deu para renovar muitos contratos, mas que em final, vamos por aí, meados de 2022, meio de 2022 para cá, os bancos já não têm mais taxa tão baixa assim. Depois que subiu a taxa do consignado, a taxa Selic como está, então com isso os bancos não estão operando com taxas reduzidas. Hoje, se a gente encontrar uma taxa para portabilidade e classificar como uma taxa boa, hein, pessoal? É pelo menos 1,59. Então vocês percebem a diferença? Olha só, o contrato dela tá uma taxa de 1,23
E para considerar hoje, se encontrar ainda, tá? Um banco que esteja com pelo menos uma taxa de 1,59, olha a discrepância, olha a diferença de uma taxa para outra. Mas, Aniele, o que tem a ver essa taxa? Por que não pode fazer, por exemplo, com a taxa de 1,59? Não podemos fazer, pessoal, porque uma das regras da portabilidade é a taxa do contrato para você conseguir portar, ela tem que ser igual ou menor, nunca maior. Então, se a taxa do contrato for maior, o banco que você estiver portando estiver com uma taxa maior do que a taxa do contrato original, não pode ser feita aquela portabilidade. É contra a regra da portabilidade. Os bancos não podem operar. Antigamente não existia essa regra, mas depois que implementou a regra da portabilidade, então colocou quantidade de parcelas, colocou referente à taxa do contrato, enfim, inúmeras regras e que devem ser cumpridas. Então, neste caso desta cliente, infelizmente o contrato dela não pôde ser portado por conta da taxa. Isso que eu não estou levando nem em consideração qual o valor do saldo devedor deste contrato, porque muitas vezes nós temos que fazer os cálculos. Tá, com aquele valor de parcela, quanto libera este contrato? Vai pagar o saldo devedor que o cliente ainda tem? Para sobrar um troco ou nem vai pagar o saldo devedor? Nem entrei nesses detalhes. Então, assim, de imediato, quando nós analisamos um contrato, são essas três situações. Nós vamos analisar valor de parcela, nós vamos analisar quantidade de parcelas pagas e nós vamos analisar principalmente a taxa do seu contrato. Então, se estiver com uma taxa muito baixa, saiba que hoje no mercado não temos mais taxas reduzidas. Os bancos não estão operando com taxas reduzidas, tá certo? Então, por isso que muitas vezes você tentou uma portabilidade, solicitou uma portabilidade e foi dito a você que não tem limite no momento, seu contrato não abriu para renovação. Nestes casos onde o cliente está com uma taxa de juros muito baixa, vai demorar bastante para conseguir fazer qualquer tipo de renovação, seja um refinanciamento ou seja uma portabilidade, porque vai depender do banco ter essa opção de taxa para cobrir o seu contrato que está com taxa muito baixa. Tá certo, pessoal? Gostaram das informações? Entenderam como funciona a portabilidade?